Pronto, queridos, boa noite, né? Graça e paz aí a todos que estão aí presentes para assistir o nosso curso. Pastor Luiz tratou, eu vi algumas partes da aula, não consegui ver tudo porque eu estava também em outra reunião aqui, e vi que ele já deu uma pincelada bem interessante aí sobre o aconselhamento bíblico. O que eu vou pedir aos irmãos, por favor? Se os irmãos quiserem, de alguma forma, fazer alguma pergunta, alguma colocação, só falar, tá bom? Manter os microfones desligados assim no momento da aula, mas depois, na hora da pergunta, na hora de você trazer uma ideia, pode sim ligar, pode falar, pode me interromper, e aí a gente vai caminhando juntos. Então, o que é aconselhamento bíblico? Aqui nosso curso de aconselhamento bíblico é um curso, como o amado pastor falou, que é um curso de 6 meses, que tem como prioridade trazer uma compreensão do que é o aconselhamento bíblico, qual a importância do aconselhamento bíblico. Meu nome é pastor Helder Pinto, sou pastor da Igreja Congregacional em Fortaleza, e temos um centro de aconselhamento bíblico, que é o Nutecia, que é esse que vocês estão vendo aí, e que a gente tem trabalhado exatamente com essa demanda do aconselhamento bíblico. O aconselhamento bíblico, ele tem cooperado assim de uma forma muito gratificante na nossa igreja. O aconselhamento bíblico, ele tem nos ajudado a compreender mais, a entender o outro. O que eu posso dizer para vocês é que o Ministério de Aconselhamento Bíblico, ele muda, né, a nossa cosmovisão, ele muda nosso sermão, ele muda a forma que a gente observa as pessoas, que a gente trata as pessoas, que a gente encara o problema, a leitura que a gente faz do ser humano a partir de uma antropologia bíblica. Ou seja, o conhecimento do aconselhamento bíblico é algo maravilhoso, é algo que eu acredito que não tem como não se apaixonar. Espero que vocês se apaixonem pelo aconselhamento bíblico. Então, olhem só, aconselhar é uma prática natural. Então, isso é interessante vocês entenderem isso, que o aconselhar é uma prática natural a seres humanos. Aconselhamos o tempo todo, quer estejamos conscientes ou não. Então, deixa eu dar uma explicação para vocês bem interessante. Quando nós estamos, por exemplo, na igreja, ali no momento do cafezinho, no momento do intervalo, e nós estamos dialogando com outro irmão, o irmão chega e nos faz uma pergunta, você responde, ou você pergunta, o irmão responde, ali naturalmente nós estamos, de alguma forma, conduzindo um aconselhamento. A questão é se esse aconselhamento é bíblico ou não, mas ali nós já estamos ali tratando de um aconselhamento. Isso numa reunião de família, no trabalho, na igreja, sempre estamos aconselhando. Então, pensar sobre isso, nós temos uma pergunta. Se todos os homens, de fato, aconselham, então qual a relevância do aconselhamento na igreja? Se nós compreendemos aqui que todos fazem aconselhamento, todos, de alguma forma, passam a instruir um ao outro, por que o aconselhamento ele é relevante na igreja? E se a gente começasse a pegar algumas respostas, talvez a resposta ela não seja complicada de se dar, mas é uma resposta simples. Apenas, meus amados irmãos, a igreja tem respostas, né, adequadas e verdadeiras, né, aos dilemas da vida. Então, assim, quando a gente olha a vida humana e a gente começa a olhar as escrituras, nós começamos a compreender que as escrituras detêm a revelação de Deus em sua suficiência, ou seja, a palavra de Deus, e vocês vão ouvir isso de forma contínua, o aconselhamento bíblico, ele está pautado, ele está centrado na suficiência das escrituras. Porém, quando a gente olha a deficiência desse ministério na igreja local, ele é muito grande no aconselhamento. A gente vai caminhar e ver pontos importantíssimos, né, sobre o aconselhamento, mas, em geral, nos cursos básicos, por exemplo, para pastores, né, ou seja, que se preparam para o seu pastoreio, os seminários, e dentro desses cursos, a questão que nós temos para preparar líderes, que nós temos para preparar pastores, ou seja, o aconselhamento bíblico é uma matéria de curta duração nesse curso. O que acontece? Então, assim, você não consegue mergulhar no que diz respeito aos princípios, pelo menos básicos, de como aconselhar. Mas, quando a gente começa a pensar sobre isso e compreendemos o nosso chamado, nós precisamos entender que o chamado para aconselhar é um chamado muito nobre, queridos.
E esse chamado, ele está diretamente ligado com a nosso entendimento de conversão, o nosso entendimento de ter passado das trevas para a luz, ou seja, Deus nos coloca na igreja, Deus nos capacita para que possamos cuidar de outros, para que possamos, de tal forma, ajudar outros a crescerem na graça, no processo de santificação. Então, por que nós estamos aqui, 9h da noite, aprendendo aconselhamento bíblico? Nós estamos entendendo que nós precisamos nos preparar melhor para ensinar, instruir, treinar. É algo de suma importância para nós que somos conselheiros bíblicos, para nós que somos ministros do Evangelho e para aqueles que pensam de alguma forma, né, nessa área. Outro ponto que é importante, primeiro, nós vamos analisar aqui, queridos, o que não é aconselhamento bíblico. Então, de todo ponto, é muito importante que a gente tenha uma certeza o que não é aconselhamento bíblico. Então, já falei para vocês que no corredor da igreja nós estamos aconselhando, no trabalho nós estamos aconselhando, no almoço em família nós estamos aconselhando. Isso é o que nós chamamos um aconselhamento bíblico informal, né? E, de repente, nós temos o aconselhamento bíblico formal, é aquele que você senta com o seu aconselhado, e ali nós vamos tratar de pontos específicos. Nós temos 2 ministérios, o que nós chamamos de Ministério Público da Palavra de Deus e o Ministério Particular da Palavra de Deus. O que é o Ministério Público da Palavra de Deus? É aquele que o pastor prega todo domingo no púlpito da igreja, sermão, domingo após domingo. Ali tem trabalhos evangelísticos, discipuladores, ali, ou seja, de aconselhamento, tudo no sermão está incutido. Mas também existe o Ministério Particular da Palavra de Deus, que é aquele que nós fazemos em particular com outra pessoa. Eu posso aconselhar um casal, eu posso aconselhar pais, eu posso aconselhar filhos, ou seja, esse modelo de aconselhamento formal é aquele na qual nós vamos compreender no decorrer do nosso caminhar, que nós podemos agendar, que nós podemos marcar com o aconselhado, e vocês vão compreender isso de uma forma bem mais específica. Olha só, aconselhamento bíblico não é um ministério autônomo, independente de uma igreja local. Pelo contrário, ele acontece entre os crentes inseridos em uma igreja. Então, primeiro ponto que nós precisamos aprender aqui, que não há aconselhamento bíblico fora da igreja. Eu não posso ser um crente fora do corpo e inventar de aconselhar. Atos 20, 31, Romanos 15, 14, são versículos chaves para nós compreendermos que o aconselhamento bíblico ele não pode estar fora da igreja, ele não pode estar independente da igreja. Atos 20, 31 diz assim, queridos: portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de ademoestar com lágrimas a cada um. Ademoestar aqui, meus amados irmãos, é a palavra noutetel, é a palavra instruir. Essa é a palavra chave dentro do aconselhamento bíblico. Nós podemos encontrá-la, essa palavra, tanto em Colossenses 1, 28, Colossenses 3, 16, 1 Tessalonicenses 5, 12, 2 Tessalonicenses 3, 15, podemos encontrar essa palavra noutetel, ou seja, a palavra ademoestar. Romanos 15, 14 é uma prova viva de como toda a igreja foi chamada para o aconselhamento. Olha que texto, meus amados irmãos, espero que esse texto ele entre no coração dos amados irmãos. E certo estou, mas irmãos, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos ademoestardes uns aos outros. A palavra ademoestardes, que quer dizer instruir, aconselhar. Então, nós pegamos 2 textos, aonde nós temos em Atos, capítulo 20, onde nós temos em Romanos, capítulo 15, a instrução, ou seja, aonde a igreja está sendo instruída, onde a igreja está sendo capacitada. Romanos 15, 14, ele é um dos textos que nos traz uma perspectiva de como a igreja foi convocada para aconselhar, de como a igreja ela está reunida. Olha como é que começa. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos. A resposta do verso 14, ela está ancorada no verso 13 de Romanos capítulo 15. Qual a propriedade que o apóstolo Paulo se apropria dessa fala? É o Espírito Santo. Essa igreja está munida do poder do Espírito Santo. Por ela estar munida do poder do Espírito Santo, ela está apta a demonstrar uns aos outros. Então, o primeiro ponto, o que não é aconselhamento bíblico,
é aquela visão de autonomia, de independência. Não, nós estamos ligados a uma igreja, sempre. Segundo ponto, aconselhamento bíblico não é um ministério construído por profissionais ou especialistas, mas acontece entre crentes que estão amadurecendo. E aqui eu tenho vários versículos para vocês. Nós temos os crentes que estão amadurecendo, Colossenses 3,16. Esse texto ele é excelente para nós pensarmos numa igreja em crescimento. Diz assim, queridos, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O que o apóstolo está ensinando a essa igreja? Que quando a palavra de Cristo, de fato, habita em nós, nós estamos dizendo que somos governados na nossa fala, no nosso pensamento, no nosso proceder, somos governados por Cristo. Essa é exatamente o que nós entendemos como uma visão de um homem em Cristo Jesus. Dentro dessa questão sobre que nós não somos profissionais e nem especialistas, também tem outro grupo dentro da igreja, que são os líderes que são capacitados. Nós temos o primeiro grupo que está amadurecendo, o primeiro grupo que está crescendo, e o segundo grupo são de líderes, são convocados a liderar. Atos 20, 20 e 31 nos dá essa convicção, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-lo ensinar publicamente também de casa em casa. Quem fazia isso? Os presbíteros, né? Verso 31, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de ademoestar com lágrimas a cada um. Apóstolo Paulo agora, lembrando a igreja, o quanto ele não cessava de instruir aquela igreja, de aconselhar aquela igreja. E o mais interessante, com amor no seu coração, ele diz com lágrimas. Quando a gente olha ainda para Colossenses 1, 24, 25, verso 28, 29, eu vou deixar depois, vou colocar esse material para vocês, que vocês podem checar todos os versículos para que vocês possam compreender. Senão a gente não vai conseguir caminhar tanto, porque são tantos versículos, e o aconselhamento bíblico, ele é encharcado de palavra, ele é encharcado de versículos. Terceiro ponto, o que não é o aconselhamento bíblico? Não é um ministério que garante solução para os problemas, sofrimentos e anseios do homem, embora o aconselhamento proponha mudança permanente e significativa para aqueles que se encontram em dificuldades, sofrimentos e angústias. Ele tem um alvo maior, a glória de Deus. Olha só, meus irmãos, olha que coisa interessante. O ministério não é um ministério que garante solução para os problemas e sofrimentos e anseios do homem. Talvez você pergunte, então, o que eu estou fazendo aqui? Né? O que eu faço aqui, queridos? Então, porque esse ministério, ele não traz solução, ele não traz, de fato, ele não resolve os problemas. Por que nós estamos aqui? O aconselhamento, né, ou seja, bíblico, por princípio bíblico, deve visar o quê, queridos? Mudança de coração. E não apenas de comportamento. O que acontece aqui? Nós, conselheiros bíblicos, compreendemos que a palavra de Deus deve penetrar no coração do homem, fazendo transformações radicais. E essas transformações de confrontação, ela faz com que nosso comportamento mude. É impossível que nós venhamos caminhar dentro de uma perspectiva de crescimento sem mudança de coração. Uma mudança no comportamento pode ser apenas para um momento. Imaginem isso. Ou para atingir um objetivo, mas uma mudança aqui dentro do coração é duradoura. E ela vai envolver de tal forma todas as áreas da nossa vida. Lembra que nós acabamos de ler lá em Colossenses, aonde Paulo diz que habite ricamente em vós toda a palavra de Cristo? Muda a mente, muda nossas palavras, muda nosso comportamento, somos transformados a tal ponto, meus amados irmãos, de não nos focarmos no comportamento. Quando eu olho Provérbios, capítulo 4, por exemplo, nós vamos ver ali uma instrução de um sábio falando sobre guardar nossos passos, guardar nossa mente, guardar nossa fala. Mas é interessante, eu quero ler para vocês, Provérbios 4, do 20 ao 23, diz assim, filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixas apartar-se dos teus olhos. Olha aqui, olhos agora, né, quando você estiver na sua Bíblia, você grifa aí olhos, né, então, guardar os olhos. Guarda-os no íntimo do teu coração. Olha que coisa interessante. O sábio aqui aos provérbios está dizendo que eu tenho que guardar os meus olhos. Onde é que eu devo guardar os meus olhos? No meu coração.
Jesus, no Sermão do Monte, vai dizer que nós pecamos por olhar, por desejar. Então, muitas vezes, querido, o desejo que começa numa cobiça nos olhos transforma o homem. Aquele homem que Jesus vai ademoestar ali no Sermão do Monte, ele não adulterou fisicamente, mas desejou em seu coração. Por isso, aqui nós temos o que falar, guardar os olhos, aonde? Guardar no coração. Porque são vida para os que as acham, e saúde para todo o seu corpo. Sobretudo, esse é o principal versículo desse capítulo, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que nós temos que guardar é o coração. Vamos ter uma aula belíssima, não só uma, mas duas, no mínimo, sobre o coração e sobre ídolos do coração. O coração é o lugar onde nossos ídolos são colocados, e ali eles são de tal forma multiplicados. E deixa eu dizer algo para vocês, queridos. Ninguém coloca ídolos no nosso coração. Ninguém planta ídolos no nosso coração. Segundo Ezequiel, né, e Deus fala lá no capítulo 14 de Ezequiel, e diz que este povo levantaram ídolos no seu coração. Então, nós levantamos ídolos. Então, quando olhamos para as Escrituras, nós compreendemos que devemos guardar o coração. Por isso, o aconselhamento bíblico, ele se preocupa com o coração. O coração nas Escrituras, para vocês terem ideia, são mais de 850 passagens. Mais de 600 estão no Antigo Testamento, 600 e alguma coisa, 650, quase 700. O restante, eles estão no Novo Testamento. Essa palavra, intercambiando-se, ela pode ser colocada como sentimentos, pensamentos, alma, entranha, coração, enfim, essa palavra está distribuída dentro das Escrituras, mas dentro da língua original, nós vamos encontrar a palavra no Antigo Testamento, né? Tanto coração como no Novo coração. Então, queridos, até que nós temos 3 pontos do que não é aconselhamento bíblico. 4º ponto, aconselhamento bíblico não acontece à parte do discipulado, porém está integrado a este ministério. É muito interessante nós compreendermos que o aconselhamento bíblico, ele não é discipulado, mas ele não está separado do discipulado. Deixa eu explicar isso para vocês. O discipulado, ele pode ser descrito como o ensino dos princípios cristãos básicos a um crente. De novo, discipulado pode ser descrito como o ensino dos princípios cristãos básicos que são ensinados a um crente. Isso é discipulado. O que é aconselhamento bíblico? O aconselhamento é a utilização desses princípios no lidar com situações específicas da vida, né, que nós temos. Então, do lado, eu acho que tem alguém querendo entrar aqui, querido, só um minuto, por favor. Oi, desculpa, quem quer falar, querido? Alguém pediu aqui para participar, deixa eu ver só quem é. Pronto, já está participando aqui da nossa aula. Deixa eu voltar aqui. Desculpa, tá, queridos? É porque eu tenho que sair e voltar. Vocês não notam eu saindo, mas é isso que acontece aqui. Discipulado, mais uma vez, pode ser descrito como o ensino dos princípios cristãos básicos a um crente. Então, nós recebemos alguém e a gente tem um problema muito sério para compreender discipulado, porque nós achamos que discipulado é só para novos crentes. Nós achamos que o discipulado é só para quem está chegando na igreja, vem de outra igreja e precisa compreender os princípios elementares da nossa fé. Porém, o discipulado, ele é uma cultura de igreja. Não é fácil de se implantar, mas é uma cultura onde todos devem estar discipulando. Não interessa se é pastor, se é presbítero, se é diácono, se é membro, todos devem estar passando, todos devem ser, de tal forma, discipulados continuamente. O aconselhamento bíblico é utilizar esses princípios do qual foram ensinados a esse crente e fazer com que ele possa aprender a lidar com as situações da vida. Então, esse tem uma grande diferenciação de compreensão entre um e outro. Queridos, esses 4 pontos estão claros? Queria ouvir vocês. Tá difícil? É muita coisa? Ou não? Tá tranquilo? Dê a luz da graça e o ar da graça. Preciso saber se os irmãos estão bem mesmo. Boa noite, pastor. Eu estou gostando muito e está sendo bem interessante para mim, essas colocações.
Maravilha, minha amada irmã, né? Irelânio aí já passou pela nossa pós-graduação, já está aí firme e forte. Então vamos voltar. Só peço que desligue os microfones agora para a gente voltar. Então, nós passamos por 4 pontos, aquilo que não é aconselhamento bíblico. Agora vamos tentar ter uma compreensão mais ou menos do que é esse aconselhamento bíblico. Então, de modo positivo, porém, o aconselhamento bíblico está baseado na suficiência da Escritura. Eu vi o primeiro slide que o pastor Felipe colocou, e ele coloca um slide lá onde não tem a palavra Escritura lá, né? E é proposital para poder citar vocês a pensar sobre isso. Todas as vezes que nós estivermos tratando de aconselhamento bíblico, o que fundamenta o aconselhamento bíblico é a palavra de Deus, é a Escritura. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. Eu não sento com o meu aconselhado e falo assim, se eu fosse você, eu faria isso. Isso não é aconselhamento bíblico, isso é um aconselhamento informal. O aconselhamento bíblico é o que a palavra de Deus diz. Não é o que o pastor pensa, não é o que o conselheiro pensa, não é o que eu acho, não é meramente minha experiência de vida. Ah, pastor, isso não conta? Calma, o que conta em primeiro lugar é a palavra de Deus. É o que a Bíblia diz. Por isso, há aconselhamento bíblico. O aconselhamento bíblico está de forma muito clara, é baseado na suficiência da Escritura, como revelação de Deus. Qual é o foco, então? O seu foco está na pessoa de Deus e em sua glória. Nós vamos ver isso no decorrer do curso. Seu objetivo é conformar o homem à imagem de Cristo. Então, nós temos 3 pontos importantes aqui que você não pode esquecer. Primeiro, que o aconselhamento bíblico ele está baseado e pautado na suficiência das Escrituras, como a única revelação de Deus. Segundo ponto, nós compreendemos que o foco é na pessoa de Deus, ou seja, toda relação de aconselhamento aponta para a glória de Deus. Deus deve sempre ser glorificado. Terceiro ponto, é objetivo nosso, conformar o nosso aconselhado sempre à imagem de Cristo. E nós vamos ver o que é isso no decorrer do nosso aconselhamento bíblico. Quarto passo, depois que eu entendo que ela está pautada na suficiência das Escrituras, que eu entendo que o foco é a pessoa e a glória de Deus, que eu entendo que nós precisamos conformar as pessoas à imagem de Cristo, eu preciso agora dar esperança àquele irmão. Né? E essa esperança, meus amados irmãos, ela vem através da palavra no poder do Espírito Santo, é o que nós temos aqui. Então, o Espírito Santo, através da palavra, vai efetuar mudança. Essa mudança, como eu falei para vocês lá atrás, ela não acontece na superfície, ela acontece no coração. O que acontece agora com a transformação de dentro para fora? Nós entendemos a satisfação plena em Deus, em toda a circunstância da vida. Por isso, que um dos slides lá diz assim, o aconselhamento bíblico não é para resolver problemas, não tem esse intuito. O que nós temos como aconselhamento bíblico é a glória de Deus em todas as situações. Deixa eu tentar explicar isso melhor. Irmãos, alguns casos são difíceis de aconselhar, mas nós vamos lidar com isso. Imagine que você esteja aconselhando alguém num momento terminal da vida. Um câncer terminal, nós cremos que Deus pode mudar, nós cremos que Deus pode reverter, nós cremos que Deus pode fazer transformações assim grandiosas na vida de pessoas enfermas. Porém, e se Deus não quiser? Como que eu tenho que aconselhar alguém de tal forma a aprender, de tal forma, dentro das circunstâncias, glorificar a Deus na sua situação? Porque é muito fácil nós aprendermos a glorificar a Deus quando estamos com trabalho, quando estamos com saúde, quando estamos com casamento bem, quando nossos filhos estão alinhados à palavra de Deus, quando o nosso ministério está super rodando, super tranquilo. Então é muito fácil glorificar a Deus. Agora, quando nós entramos numa onda de adversidades, de tribulação, de conflitos, como que eu posso glorificar a Deus? Então, meus amados irmãos, pensar sobre tudo isso é algo que nos dá um ânimo e podermos pensar. Quando nós olhamos, e aí eu deixo para vocês 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 3 ao 11, Paulo vai fazer uma narrativa interessantíssima sobre a questão da tribulação, sobre a questão das angústias, dos sofrimentos. Ele vai comparar o sofrimento, né, da igreja, o sofrimento dele, o de Cristo, as tribulações, e ele vai fazer de tal forma um modelo de pensamento, um modelo que se possa imaginar que a palavra de Deus é aquela que nos conforta. A palavra de Deus é aquela que nos traz esperança, mesmo dentro de situações adversas, situações que a gente não compreende, que a gente não tem respostas, nós compreendemos que
tudo é para a glória de Deus. Quando nós pegamos 2 Coríntios, que é o texto que tem aí, eu não vou ler todo por causa do nosso tempo, mas ele começa assim, queridos: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Então, a misericórdia aqui é a ideia de compaixão, é uma ideia profunda de uma consciência, de uma empatia pelo sofrimento de alguém. Então, nós, conselheiros, devemos ter o que nós chamamos misericórdia em nossos corações. E misericórdia é compaixão. É isso que Paulo está dizendo, que Deus é misericordioso, é aquele que tem compaixão, é aquele que tem uma profunda, como é que eu posso dizer para vocês aqui, consciência, além dessa profunda consciência, uma simpatia pelo nosso sofrimento. Mas também Paulo diz que ele é Deus de toda consolação, ou seja, o que é consolação se não a fonte de todo conforto? Olha que coisa linda, queridos. Então, Cristo, e olhando para essa trindade, nós não temos só o Pai de misericórdia, mas nós temos o Pai de consolação. Então, nós temos aqui, e aqui eu estou usando as Escrituras para falar para vocês. Quando nós chegamos no verso 4, ele diz assim: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Essa palavra contemplado aqui é a palavra paracaléu, né? Essa palavra é a ideia de aliviador de um sofrimento. Então, nós, primeiro, prestem bastante atenção, Deus, né, ele nos consola, ele nos contempla, ou seja, paracaléu, ele alivia as nossas dores, para que nós recebermos do Senhor esse contemplamento e nós possamos também aplicar esse contemplamento na vida de outros. Então, nós somos, de tal forma, consolados por Deus para consolar o próximo. Isso é aconselhamento bíblico. Então, a Bíblia é nossa fonte. A Bíblia, ela é rica. Nós não precisamos de nenhum outro instrumento para nos levar ao coração de alguém. Não esqueça, não sou eu que entro no coração, não é você que penetra no coração, mas é o Espírito Santo, pelo poder da palavra pregada. Com isso, eu preciso conhecer as Escrituras. Eu preciso saber que texto eu vou usar. Eu preciso conhecer o contexto. Então, quando nós estamos estudando aconselhamento bíblico, nós estudamos as Escrituras. Nós estudamos a suficiência da palavra de Deus. Nós aprendemos a interpretar textos. Então, quando esse texto chega em nossas mãos, e aqui nós temos partes fortíssimas: confortar, consolar. E a Bíblia, queridos, ela nunca escondeu a tribulação do cristão. O grande problema é que os púlpitos mais modernos, os púlpitos novos, escondem a tribulação. E quando a igreja, os irmãos passam por tribulação, passam por angústias profundas, passam por momentos de ansiedade, depressão, o que acontece? Elas se entregam às suas dores porque elas não encontram nas Escrituras e nunca ouviram que as Escrituras têm resposta para as suas dores. Pulem comigo para o verso 8 do capítulo 1, ainda de 2 Coríntios, Paulo diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação, que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Aqui quem está falando, queridos, não é o pastor Helder, é o apóstolo Paulo. Testificando a igreja, depois de ele ter falado sobre tribulação, consolo, confortar, contemplar, depois de ele ter apresentado Deus como misericordioso, como aquele que é o Deus da consolação, ele diz que chegou um determinado momento da vida dele que ele passou a desesperançar da própria vida. Queridos, olha, se esse texto parasse aqui, para nós seria um pouco até difícil de compreendermos o final dele. Paulo diz, olha, porquanto foi acima das nossas forças. Então, Paulo provou de uma tribulação acima da força dele. E essa tribulação, ela foi tão profunda, foi tão eminente na vida do apóstolo, que ele pensou que ia morrer. Como é que nós sabemos disso? No verso 9. Contudo, já em nós mesmos tivemos sentença de morte. Então, na cabeça dele, no seu coração, ele falou: não, vamos morrer. Não tem jeito aqui, irmãos, vamos orar aqui, vamos entregar nossa vida ao Senhor, que nós vamos morrer. Mas a teologia de Paulo é uma teologia que nós precisamos aplicar na nossa vida. Quando nós falamos que o aconselhamento bíblico se propõe a levar esperança ao coração, é o que o apóstolo faz agora. Ele diz, olha só, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Olha que ensinamento, que prática de teologia que nós temos agora. Paulo tem uma tribulação acima da sua vida, ou seja, acima das suas forças,
Isso desestabiliza esse homem, a tal ponto dele desesperançar da própria vida. Ele diz que sobre ele está uma sentença de morte, ou seja, ele está com o pé na cova. E ele compreende por que essa tribulação chegou, para que não confiemos em nós. Ou seja, em alguns momentos, a nossa arrogância, a nossa atitude é de acharmos que nós podemos resolver tudo. E muita gente chega aos nossas salas de aconselhamento, queridos, com suas arrogâncias, com seus orgulhos, com seus corações duros, achando que podem tudo, achando que são dono de tudo. Queridos, isso é normal entre crentes. E quando a gente lê esse texto, eles desabam, porque porque existe uma diferença muito clara entre orgulho e humildade. O que é orgulho? Orgulho é uma disposição de mente e coração centrada em si mesmo. Ou seja, tudo tem que estar ao nosso redor, funcionando para nós mesmos. O que é humildade? É outra disposição de mente e coração centrada no próximo, em servir o próximo. Então, aqui, a gente compreende grandes coisas do aconselhamento bíblico. Então, Paulo, dentro das suas tribulações, Paulo compreende que isso foi para que ele pudesse acordar, entender que não era ele, as forças não estão nele, mas que ele pudesse parar e ter esperança e confiar em Deus. Aquele mesmo Paulo, que há pouco tempo ele cita estar prestes a morrer, ele agora deposita a confiança no Deus que pode ressuscitar mortos. Então, o que é esperança diante da tribulação? É saber que eu posso morrer, mas que Deus pode me ressuscitar, porque as forças não estão em mim, mas estão nele. Então, quando nós estamos tratando desse tema aqui, queridos, eu digo para vocês que eu entraria com vocês até 11, 12 horas da noite, né, dialogando sobre isso, conversando sobre isso, porque isso é aconselhamento bíblico. Isso é aquilo que nós levamos as pessoas a pensar não mais em si mesmo, tirar o foco do problema. O problema não é o problema é o coração. Então, quando as pessoas chegam para nós e falam assim, porque o meu marido é muito irado, ele é muito arrogante. O problema não é a ira, o problema não é a arrogância, o problema são minhas motivações que me levam à ira, que me levam à arrogância, ou seja, onde é que estão isso? Dentro do coração. E quem que pode sondar? Hebreus capítulo 4, verso 12. Só a palavra de Deus pode prescrutar esse coração. E ela vai lá e tira, né? E aí você vê um homem arrependido, uma mulher arrependida, porque de fato abriram seu coração diante de Deus. Queridos, que maravilha, irmãos. Isso é o aconselhamento bíblico. Ele é muito mais do que teoria, ele é muito mais do que uma sala de aula. Aqui nós estamos nos preparando, aqui nós estamos, de tal forma, crescendo na graça, aqui nós estamos pensando como aconselhar mais, como chegarmos a um coração. Pra vocês terem ideia, aqui nós temos 30 slides, se eu chegar a 10 essa noite, eu vou ficar feliz, amém? Alguma pergunta, queridos, diante disso? Posso continuar? Sim, pode sim. Agradeço muito, pastor Helder, de estar participando desse curso, porque eu vejo a realidade do nosso mundo atual. O nosso mundo atual, onde a perspectiva são de pessoas, né, que estão nesse mundo caótico e que levam muitas pessoas a não entender, a compreender o seu eu. Então, o aconselhamento bíblico é o remédio. Vejo como uma cura da alma. Estou muito feliz em participar. Que maravilha, meu amado. Olha, você matou a charada. Né? Sério? É o remédio amém. É o remédio da alma. Né? O aconselhamento Amém. Bíblico, ele é algo tão importante na nossa vida, porque nós já aconselhamos, irmãos. Nós já fazemos isso. Agora fazemos de forma precária. Desculpa a forma que eu estou falando, não estou dizendo que nós somos, como é que eu posso, relapsos nesse sentido, ou que a gente não gostaria de fazer. O que eu estou dizendo é que a gente pensa que está fazendo correto. Às vezes a pessoa chega com um problema, a gente fala assim, vamos orar aqui, Deus vai... Tudo isso não é errado, isso não é o fim da história. Mas essa pessoa volta para casa, ela volta sem resposta, ela volta sem entender o seu coração, ela não compreende as dores da alma. Davi vai dizer,
quando calei em meus pecados, envelheceram os meus ossos. E ele vai dizer, a mão do Senhor estava sobre mim, dia e noite. Ou seja, a questão psicossomática da nossa vida, onde, quando nós estamos de tal forma aflitos, seja... E eu vou aqui usar alguns princípios da modernidade, da psicologia, que seria, ou das terapias, que é exatamente depressão, que é ansiedade. A Bíblia já fala sobre tudo isso, queridos. A Bíblia vai mostrar, dentro da sua beleza, como Deus já nos mostrava que o homem, sim, ele pode ser afligido na sua alma, no seu espírito, que o homem pode ser levado à melancolia, à angústia profunda. Então, assim, olhar para tudo isso é a gente poder olhar para o próximo e saber que Deus tem uma resposta para levar esperança e consolar aquele coração. Essa é a maravilha, queridos, é que quando uma pessoa senta na sua frente, desmoronando, assim, irmãos, eu já peguei pessoas com ideação suicida, desejo de tirar sua vida, e você pode mostrar que as escrituras têm respostas para isso. Eu já peguei pessoas, adolescentes de 13 anos, com automutilação, que já estava sendo encaminhada para ir ao médico, depois que a palavra de Deus entrou no seu coração, ela compreendeu que não precisava disso. Então, olha só, a gente pega pessoas que estão ansiosas, depressivas, e quando elas entram na palavra de Deus, e a palavra de Deus faz transformações radicais no seu coração, elas compreendem, à luz da palavra de Deus, que elas precisam de Cristo. Então, não é uma mensagem superficial, não é uma mensagem jogada, olha, você lê 2 versículos por dia, tua vida vai mudar. Não, queridos, não é isso. Não é sortear versículo, não é falar, olha, tome um versículo de 2 em 2 horas e você vai agora ficar sã. Não, isso não acontece. Não é assim. Então, quando estamos diante de alguém, você está vendo a ponta do iceberg. O problema está no coração. Quando nós olhamos, nós vamos ver esse texto mais a fundo, Jeremias capítulo 17, verso 9, vai dizer que mais enganoso que qualquer coisa é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Depois eu vou fazer uma amostragem nesse versículo para vocês, vocês vão ficar maravilhados com isso. Esse é outro livro que, Fundamentos da Teologia dentro do aconselhamento bíblico, esse livro é belíssimo. E aqui diz uma coisa bem interessante. O alvo do aconselhamento, no genuíno cuidado das almas, é glorificar a Deus, ajudando aquelas pessoas que enfrentam problemas e a estabelecerem ou aprofundarem seu relacionamento com Cristo. Isso é alcançado por meio de uma escuta cuidadosa e da orientação em oração, que tem por propósito levar o aconselhado a alinhar sua vida com a palavra de Deus. Somente após uma pessoa ter se submetido à autoridade das Escrituras é que ela pode realmente experimentar a paz que excede todo entendimento. É quando alguém, de fato, abre mão da sua arrogância. É quando alguém, de fato, abre mão do seu conhecimento. É quando alguém, de fato, compreende que ela não sabe nada e que ela não é nada. Sem Deus, ela passa a compreender a sua vida, quem ela é. Então, um dos grandes dilemas da antropologia e um dos grandes dilemas da filosofia é quem é o homem. O problema é que a igreja tem buscado saber quem é o homem à luz da filosofia, tem buscado conhecer o homem à luz do mundo caído. Nós precisamos ir às Escrituras e buscar no Criador para saber quem é o homem. O homem é aquele que Deus fez à sua imagem e semelhança. A gente não difere do animal porque nós somos racionais e o animal não é. A nossa diferença de qualquer animal é que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nem outra criatura foi feita à imagem e semelhança de Deus. Mas o efeito do pecado em nós, de uma forma, corrompe essa imagem. Por isso, nós precisamos da redenção. Nós precisamos de um novo coração. Então, nós precisamos entender que as pessoas estão sendo redimidas em Cristo. As pessoas que chegam a nós são pessoas que estão no processo de serem redimidas, seus corações estão sendo transformados. Efésios capítulo 4, do verso 22 ao 24. Essas pessoas estão sendo refeitas em justiça e santidade. Colossenses capítulo 3, 10 diz que essas pessoas estão sendo refeitas em conhecimento. Ou seja, Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, verso 6, diz que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la em Cristo Jesus. Então, nós estamos num processo, nós estamos sendo de tal forma construídos em Cristo Jesus. Por isso que nosso objetivo, dentre todos os outros, também é conformar os irmãos à imagem de Cristo. Isso é santificação, isso é um processo. Então, olha só, queridos, muita coisa, É muita coisa. Então, vocês terem ideia, quando nós começamos a dar uma aula na pós aí para os alunos, ela começa sábado de manhã e termina sábado à tarde. Então, aqui nós estamos fazendo uma introdução, uma horinha de aula
para que a gente possa discutir e a gente começa a compreender essa profundidade. Então, até aí, a gente começa a ver mais um pouquinho aqui sobre o que é esse aconselhamento. O que é, então, o aconselhamento bíblico? Aconselhamento bíblico visa glorificar a Deus, né? Visa glorificar a Deus por meio de uma cosmovisão teocêntrica. Queridos, o que é uma cosmovisão? Uma cosmovisão, acho que os irmãos já compreendem, não sei se nós vamos ter aula sobre cosmovisão, mas cosmovisão é uma forma de se ver o mundo. Então, vamos lá. Quando eu olho para o mundo, eu preciso saber com que lentes eu estou enxergando o mundo. Vamos pensar aqui, se a gente fosse discutir aborto, se nós fôssemos discutir aqui ideologia de gênero, se nós fôssemos discutir qualquer ponto que mexe nessa centralidade da palavra de Deus, a pergunta é, com que lente você está enxergando? A nossa lente é a palavra de Deus. Então, nós olhamos com a palavra de Deus, são nossos pressupostos, aquilo que estão firmados e formados. A partir daí, eu faço uma leitura do mundo. Eu não posso olhar para o mundo desassociado dessa cosmovisão. Imagine que você está numa sala de aula e o professor fala assim, olha, vamos discutir sobre isso, mas nada de falar sobre sua religião. Porque nós não podemos nos despir do novo homem. Nós já nos despimos do velho homem. Nós não podemos nos despir do novo homem. E aí eu preciso continuar sempre filtrando e olhando esse mundo com a cosmovisão bíblica. Por isso ela é teocêntrica. Ela é exatamente Deus no centro. Então, aonde começa a nossa cosmovisão? Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A partir daí, nossa cosmovisão amplia e mostra que nós compreendemos que Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Partindo daí, a nossa cosmovisão ela começa a se estruturar. Por isso que a nossa cosmovisão ela é teocêntrica, dando ao homem a perspectiva divina sobre os seus problemas e situações, conduzindo assim a um foco na pessoa de Deus, na maneira de pensar e viver. Assim, qualquer modelo de aconselhamento autenticamente bíblico estará estruturado, projetado, será executado em alegre submissão à imposição bíblica de que nossa vida deve ser vivida completamente para a glória de Deus. Além disso, meus amados irmãos, o aconselhamento bíblico lida com o homem no nível do coração, mais uma vez trazendo isso para vocês. Aí o que ele faz, né? Discernindo pensamentos, afeições, vontade, e aí ele vai pegando tudo isso e vai alinhando com as escrituras. Então, isso que a gente começa a compreender. Então, o aconselhamento bíblico, ao contrário de todos os outros modelos que possam oferecer, né, ajuda ao indivíduo, ele se baseia numa antropologia humanista. E o que ele faz? Ele passa a transferir responsabilidade do indivíduo para agentes externos. Você já conversou com alguém que fala assim, não, a culpa não é minha, não. A culpa é do meu marido, a culpa é do meu patrão, a culpa é de fulano de tal. Sempre as terapias, nas suas maiores conclusões e muitas vezes alguns aconselhamentos que não são bíblicos, mas dentro da igreja, sempre remetem à aceitação que o culpado é o outro. O aconselhamento bíblico, não. A não ser que, de alguma forma, eu entenda uma causa que alguém causou a você externamente, isso, de alguma forma, interferiu na sua vida, né? Mas aqui, quando a gente fala que eu me irei porque eu estava com fome, eu me irei porque eu estava com dor de cabeça. Então, a gente sempre coloca a nossa responsabilidade numa causa secundária, não é executor que não sou eu. E eu esqueci que eu sou pecador. Então, a causa sou eu, sim. A causa é o meu coração. Por isso, queridos, a nossa antropologia ela é bíblica. Ela não é uma antropologia humanista que transfere responsabilidade. Ela não vai atrás de agentes externos para buscar a resposta do problema. O problema é a sociedade. Não, queridos, nós compreendemos basicamente que o problema é o pecado. Né? Então, o pecado é que faz toda essa transformação no homem radical. Você pode até falar assim, tudo bem, pastor, mas eu aceitei Cristo como meu Salvador, confessei Cristo como meu Salvador. Aí eu digo para você, sim, meu amado, mas você ainda permanece no corpo do pecado. Nós ainda pecamos, nós ainda temos desejos pecaminosos. Paulo, ao escrever Gálatas, capítulo 5, ele diz que a carne milita contra o espírito porque os dois são opostos entre si. Então, assim, ou seja, a minha carne deseja prazer, a minha carne deseja deleite, meu espírito deseja a Deus. Então, imagine essa luta. Ninguém tem dificuldades aqui, queridos, nenhum de nós, né?
a aceitar um convite para ir para um churrasco, irmos para um aniversário. Por quê? Porque a minha carne ama isso. Mas se nós somos convidados a orar, a ler a palavra, nós começamos a inventar muitas vezes, como eu queria ir, mas eu não posso, eu quero acordar cedo, amanhã eu trabalho, eu faço isso. Por quê? Porque nós nos deleitamos naquilo que nos traz prazer. Então, é isso que é uma luta. Eu preciso identificar essa luta. Lembra que eu falei para vocês de Jeremias, capítulo 17, verso 9 e 10? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Aí a Bíblia diz que ele é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Né? Olha só, no verso 10, Deus diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Se você puder grifar na sua Bíblia a palavra corrupto agora e escrever do lado no papel a palavra incurável. Essa é a palavra no hebraico para um coração corrupto. Incurável. Ou seja, só Deus pode curar o nosso coração. Ninguém mais. Ninguém tem o poder de curar o coração. O coração em si mesmo não se cura. Uma falácia quando alguém diz assim, confie no seu coração. Não. Aí você diz, opa, essa frase eu não posso mais trazer como conselheiro, porque enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente, o quê, queridos? Incurável, não é só corrupto. Então a palavra está muito branda aí no português, no hebraico é incurável. Então vocês imaginem, um coração incurável, que o homem não pode curar, que a psicologia não pode curar, que remédios não pode curar. Só quem pode curar é o Criador, é Deus. Por isso que ele diz, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Olha só, olha que coisa maravilhosa. As minhas ações, as minhas falas, os meus procedimentos emanam do meu coração. Por isso que Provérbios 4, 23 diz, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É muita coisa, né, irmãos? É muita coisa, irmãos. Eu nem sei que horas são já, falta 15 para as 10 aí. Ainda estão acordados aí? Dá para continuar? Então vamos continuar, né? Vamos fechar nas 10, até as 22. Definindo aconselhamento bíblico. Aconselhamento bíblico é o uso da linguagem centrada em Deus, saturada na Bíblia e sintonizada com o emocional, para ajudar as pessoas a se tornarem devotadas a Deus, exaltadoras de Cristo e que alegremente, abnegadas, amam outras pessoas. Então, o conselheiro bíblico, ele é desafiado a todos esses princípios que nós falamos, a glória de Deus, a caminhar com as escrituras, a conformar o outro com a imagem de Cristo, a amar o próximo, a levar a esperança ao coração, a ser um habilidoso estudioso da palavra de Deus. Tudo isso está envolvido dentro do aconselhamento bíblico. É isso que nos torna conselheiros, isso que nos torna pessoas fracas, frágeis, humildes e dependentes de Deus. Então, nós não somos aqui super conhecedores, detentores da verdade, arrogantes, não, muito pelo contrário. Esses atributos negativos não se encaixam dentro do conselheiro. Então, até aí a gente começa a pensar sobre algumas coisas e discutir algumas coisas e tentar entender um pouco sobre o que é aconselhamento bíblico. Então, a primeira coisa aqui, na segunda parte aqui da nossa aula, aconselhamento bíblico é aconselhamento. O que é isso? Vou explicar para vocês. Primeiramente, aconselhamento bíblico é aconselhamento. Um ministério pessoal que visa ajudar os que enfrentam problemas pessoais e relacionais. Ele se propõe a ajudar indivíduos, casais e famílias para que conheçam a Cristo mais de perto e lidem com a vida de forma agradável a Deus, sejam quais forem as situações em que se encontram. Então, aconselhamento bíblico, meus amados irmãos, ele é conversacional, ele é interativo, ele é pessoal e ele é executado de forma que vão além da pregação ou do ensino. Nós temos a pregação, nós temos o ensino na igreja e nós temos o ministério de aconselhamento. Então, olha que tripé dentro de uma igreja. Você tem a pregação todos os domingos, você tem o ensinamento que acontece em alguns dias, né, seja ele na escola bíblica, seja ele em culto de doutrina,
e você tem aqui o aconselhamento bíblico. Então, nós temos tripés fortalecendo essa igreja. E aqui dentro a gente vai ter oração, evangelismo, outras coisas que fortalecem esses ministérios. Então, o aconselhamento bíblico ele não está isolado e ele sempre é como se fosse uma teia de aranha, está sempre alinhado com outros departamentos. Por isso que eu costumo sempre, gosto de colocar Ministério de Aconselhamento Bíblico, porque o aconselhamento bíblico, irmãos, ele não é uma moda, ele não é um movimento, ele é um ministério na igreja, que serve a igreja local, composto por crentes, composto por irmãos que são piedosos e amam ao Senhor e compreendem isso. Então, isso é, de fato, o aconselhamento bíblico. Também podemos descrevê-lo como um discipulado intensivo, corretivo ou focado nos problemas. De forma mais ampla, trata-se de uma amizade bíblica verdadeira, de um cuidado mútuo, sábio ou de conversas intencionais e proveitosas. Aqui eu quero falar um pouco com vocês sobre isso e a gente pensar mais sobre isso. Porque eu vou deixar para a próxima aula isso aqui, ó, o que fazem os conselheiros bíblicos. E aqui eu quero ter uma conversa com vocês sobre exatamente essa questão aqui, que é muito importante para que a gente possa pensar. Olha só, queridos. No slide, nós temos conversas intencionais e proveitosas. Foi o finalzinho do slide lá, o aconselhamento. O que é isso? Como que a gente pode produzir isso? Vocês já notaram que quando nós estamos na igreja, a gente passa por um irmão ali no final do culto e nós conhecemos os irmãos, nós sabemos quando o irmão está mais calado na igreja, quando ele é aquele irmão que fala bastante, aquele irmão... E aí, muitas vezes, eu sei que se eu perguntar a esse irmão por que ele está assim, ele vai abrir o coração e ali ele vai pegar o meu tempo, eu não tenho tempo para isso, e aí a gente fala só, ô irmão, graça e paz, tem um final de semana, então tem uma semana abençoada, né? Deus te abençoe. Isso não é conversas intencionais e proveitosas. Conversas intencionais e proveitosas é a seguinte, olha, meu irmão, eu tenho notado nesses últimos dias que você anda calado. Eu tenho percebido que você não é assim. Tem alguma coisa que eu poderia orar por você? Tem alguma coisa que eu poderia fazer por você? Podemos marcar um café? Podemos marcar um momento juntos para a gente conversar e orar sobre isso? Se a outra pessoa falar, meu irmão, que graça é essa? Quero sim. Se ele falar, não, irmão, estou bem, não preciso, é o outro lado. Mas o que eu quero trazer aqui é exatamente isso. É como que a gente pode, né, buscar esse desejo de ter conversas intencionais, conversas produtivas. Então, isso é o aconselhamento bíblico. Então, o aconselhamento bíblico está alinhado a essa questão, não separado, não é conversas improdutivas, conversas produtivas. Então, aqui, queridos, eu queria ouvir um pouquinho vocês nesses 10 minutos. Falei bastante aí e queria saber o que vocês estão achando de tudo isso, de tanta informação. Se você já tinha ouvido falar sobre isso, é a primeira vez, a gente tem alguns irmãos aqui que já conhecem, mas eu queria dialogar, gostei muito de ouvir que sobre o quanto isso está sendo proveitoso para vocês. Me fale um pouquinho. Tipo assim, aconselhamento não é tudo isso que eu pensava, né? Não, com certeza, pastor Helder, com certeza absoluta. Foi excelente e muita coisa proveitosa e, com certeza, para nós que estamos aí nessa área do aconselhamento bíblico, vamos crescer muito. Eu estou crescendo muito aqui, aprendendo muito. Eu tive, assim, alguns cursos de aconselhamento, mas não tão específico como esse. Certo. Com certeza está abrindo os meus olhos, com certeza. Maravilha, meu pastor, maravilha, viu? Eu fico feliz, porque é algo maravilhoso a gente poder compreender que nós já fazíamos isso. Aliás, nós já fazemos isso, nós já aconselhamos, né? Agora, saber se o que nós estamos fazendo é bíblico é outra coisa. E saber se esse aconselhamento glorifica a Deus também é outra coisa. Então, Deus nos chama e essa capacitação, esse conhecimento é algo maravilhoso, é algo que a gente pode esperar, né? Que Deus venha nos agraciar com conhecimento, com sabedoria, nos dando esse ministério. E olha, meus irmãos, vou dizer para vocês, eu tive conversando com os nossos oficiais há uns 3 meses atrás, eles falaram assim para mim, pastor,
eu nunca tinha visto tanto problema na nossa igreja. Eu disse, não, meu filho, os problemas sempre estiveram lá. Só que as pessoas nunca tiveram coragem de compartilhar. Elas nunca tiveram coragem de abrir o coração. Então, assim, quando a igreja conhece o aconselhamento e ela começa a acreditar e ela entende que ali é de Deus, queridos, a gente vai começar a ver tanta coisa. Tanta coisa que vocês nem imaginam, né? É um ministério que Deus nos chama para nos desgastarmos. É grande o ministério. Então, assim, grande é a seara que Deus está nos dando. E eu vejo assim, nossas igrejas, né? Deus tem nos dado essa igreja para que a gente possa cuidar. Se nós vamos fazer uma faculdade, seja ela administração, seja ela direito, seja ela... Imagine, qualquer uma dessas áreas que a gente se identifique, entenda que Deus nos chamou para servir. A gente se dedica, queridos, a gente estuda, a gente compra livros, a gente dorme mais tarde para entregar um trabalho. Mas por que as coisas de Deus a gente faz de uma forma tão rasa, tão meia boca, né? A gente, tipo assim, Deus aceita, Deus sabe do meu cansaço, Deus... ou seja, a gente sempre tenta justificar para Deus aquilo que a gente entende que Deus pensa que a gente pode enganá-lo ou convencê-lo. Mas Deus conhece nosso coração. Parte mais profunda. Deus conhece as motivações do meu coração. Por isso que a gente fala que o aconselhamento bíblico trabalha coração, porque o coração, ele trabalha, de fato, nos governando. Ele nos inclina a fazer coisas. Ele nos mostra coisas que queremos. Os ídolos saem do coração. Quando vocês estudarem a disciplina Ídolos do Coração, né, rapaz, eu vou mandar PDF para vocês e vocês vão ver livros assim que falam de ídolos do coração, que vocês dizem, rapaz, eu não imaginava que meu coração era tão corrupto assim, né? Mas a boa notícia é que o Senhor redimiu nosso coração. O Senhor nos deu um novo coração. Um coração apto a responder. E aqui caiu a câmera aqui, só um minutinho, irmãos, né? Mais ou menos assim, que faz ao vivo aqui. Então, Deus tem nos dado esse coração, essa vontade de servi-lo, de buscar, né, que Deus possa capacitar cada um de vocês, né, que Deus possa mostrar esse ministério para vocês aí, vocês possam se apaixonar por esse ministério e aplicar na igreja local. Esse é a minha oração, o meu pedido para cada um de vocês, queridos. Boa noite, pastor. Eu gostaria de saber se... Eu gostaria de saber se o aconselhamento está interligado com o discipulado. Sim, total. Você lembra que no começo eu falei que o discipulado, ele é incutir na cabeça e no coração, imagine, do irmão, princípios doutrinários, né? Então, o discipulado, imagine que a gente tem alguém que tem um problema que a gente pode, inclusive, descobrir no aconselhamento. A gente está conversando com alguns irmãos, minha amada, e aí a gente começa a conversar e as pessoas têm dificuldade de entender algumas coisas, seja salvação, seja o pecado, seja santificação, seja... Imagine qualquer doutrina. Doutrina do pecado, por exemplo, né? As pessoas têm muita dificuldade de entender a doutrina do pecado. Então, muitas vezes, no caminho do aconselhamento bíblico, você traça um processo de discipulado daquela doutrina. E aí, o que acontece? Aí nós temos, o pastor Felipe falou sobre tarefas, lembra? Então, a gente tem um formulário, onde dentro desse formulário você tem tarefas básicas. Imagina que você bota assim, você vai identificar os problemas desse irmão ou dessa irmã na área doutrinária. Imagine pecado, nós estamos falando doutrina do pecado aqui, a pessoa não compreende a doutrina do pecado, não sabe as consequências da doutrina do pecado, não sabe defini-las, não consegue enxergar na Bíblia, e você começa a montar uma linha de estudos, onde você vem desde o pecado, lá do Gênesis capítulo 3, as consequências desse pecado, e você vai discipulando esse irmão. E, ao mesmo tempo que você está tratando de um problema, você está discipulando o irmão, que provavelmente pode ser esse o problema. Uma compreensão errada de uma doutrina, a prática errada de uma doutrina. Então, tudo isso é algo maravilhoso dentro do aconselhamento. Então, os dois são diferentes, mas eles são inseparáveis. Como é que pode, né? Então, discipulado é incutir princípios doutrinários no coração, e o aconselhamento é tratar desses princípios na vida prática.
é fazer com que essa pessoa possa compreender. Vamos dar um exemplo de Davi, por exemplo, quando Davi peca, né? E de tal forma ele é ademoestado, né, pelo profeta Natan. E aí o profeta Natan vai falar das consequências. Ele traz uma história. Depois dessa história, ele aplica essa história, aí Davi pega aquela história, fica irado com o que aconteceu e ele diz, olha, és tu. Ou seja, ele traz uma história, põe no coração de Davi, traz à luz o problema e diz, olha, o problema está aqui. E nós precisamos resolver esse problema. Então, olha só, o problema não é as ovelhas, o problema não foi outro, não, o problema foi o coração de Davi. Davi tinha tudo. É isso que o aconselhamento faz. Então, doutrina e aconselhamento não se separam, mas eu preciso saber o que eu estou fazendo ali. Eu estou orientando e instruindo em uma doutrina para poder aplicar na vida, ok. Então, a gente não está misturando. Mas se eu não sei, em determinado momento do aconselhamento, o que eu estou fazendo? Eu estou discipulando, eu estou aconselhando, eu perco ali esse time, eu não posso. Mas isso a gente vai desenvolvendo. Isso não é bicho de 7 cabeças, viu? Ok. Não sei se O tempo está pouco. O tempo está pouco. Mas deu para responder? Deu sim. Deu sim. Amém, obrigado. Amém. Queridos, olha, a gente vai ter muito caminhar, tem um grupo para a gente trocar ideias, sempre a gente vai estar colocando vídeos, depois eu vou passar para vocês aí, a gente está sempre com alguns, como é que eu posso dizer? Às vezes a gente tem lives, tem algumas coisas que podem ajudar vocês, está lá no nosso Instagram, eu vou colocar lá para que vocês possam ficar atentos e saber e poder acompanhar. Então, assim, a gente tem alguns colegas, outros conselheiros, que sempre a gente para fazer uma live e discutir temas específicos, depressão, ansiedade, burnout para nós pastores, ira, pecado, e aí a gente vai discorrendo sobre isso e vai colocando e eu vou avisando vocês, tá? Tudo certinho? Podemos orar para nos despedirmos aí? Ou alguém tem mais alguma pergunta? Pergunta fácil. Então tá tudo tranquilo, né? Então vamos orar, queridos. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por este momento tão maravilhoso, um momento tão gracioso que o Senhor nos deu, com esses irmãos maravilhosos que estamos conhecendo. Eu te peço, Deus, que o Senhor nos guarde nesse caminhar, nos dê graça nesse caminhar, nos faça perseverar e possamos aprender juntos e crescer juntos para a honra e glória do teu santo nome. Eu quero te entregar esse curso, porque esse curso é algo que nós compreendemos que é para a tua igreja, para a glória da tua igreja. Eu peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe nesse caminhar, nos dê condições financeiras, condições físicas e espiritual, para que possamos, Deus, caminhar nesse curso. Assim, Paizinho, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, foi um prazer assim, enorme conhecê-los, né, e estar conhecendo vocês. Vamos caminhar bastante, meu número de qualquer coisa, precisarem conversar comigo, é só me chamar no privado, estou à disposição, e o que precisarem, né, estamos juntos aí, e que vocês comecem a aconselhar, sem medo. Deus abençoe, queridos, fiquem com Deus. Precisando, só chamar lá, tá? Amém, meus irmãos. Boa noite, graça e paz. Amém.